Ainda estamos sob o comando dos Estados Unidos no que diz respeito à China. Um exemplo disso é que no final de março, o Parlamento Europeu adotou uma resolução sobre o rearmamento da Europa, com artigos dedicados à China. Eles disseram que a China está colocando em risco a situação de segurança da Europa. Olá a todos. Aqui é Pascal Lotas, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando com o Dr. Uroš Lipušek, um colega esloveno e professor na Universidade Mediterrânea. Ele é ex-diretor da Universidade AB, correspondente e editor da RTV da Eslovênia, e também já trabalhou como consultor para a missão da OSCE no Kosovo. O Dr. Lipušek já trabalhou em várias partes do mundo e tem uma conexão profunda com o Sul global. Portanto, o que queremos discutir hoje é a ascensão dos BRICS e a nova ordem multipolar. Dr. Lipušek, seja bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado por esse convite. Muito obrigado por aceitar. Você esteve recentemente na China e vamos falar sobre isso em um instante. Mas veja, hoje estamos gravando este vídeo na sexta-feira, 13 de junho, e acabamos de saber sobre o terrível ataque de Israel contra o Irã, atingindo Teherã, atingindo complexos residenciais privados e também a instalação nuclear em Natanz. Acho que precisamos começar por isso, porque você também tem experiência trabalhando com o Irã. Qual é a reação da situação? Isso pode ser uma guerra muito maior, o começo de uma guerra muito maior no Oriente Médio. Mas eu não fiquei surpreso com essa notícia, porque acho que Netanyahu estava tentando impedir que o presidente dos Estados Unidos, Trump, fizesse um acordo com o Irã sobre esse problema. Ontem, Trump disse que eles são bons parceiros e que vão fazer um bom acordo. Acho que Israel está tentando impedir isso a todo custo. Estamos correndo o risco de uma guerra grave porque a Rússia tem um acordo de segurança com o Irã. Qual será a reação deles? Não sabemos. Depois, há um terceiro parceiro, que é a China. A China está importando cerca de 1/3 de seu petróleo do Irã, e pode ser muito difícil para eles ficarem sem esse petróleo. E há os Estados Unidos, por outro lado, apoiando Israel. E acho que o objetivo de Netanyahu é envolver os Estados Unidos nessa batalha. Pode ser uma crise grave envolvendo todas as maiores potências mundiais. Você acha que os europeus vão reagir a esse ato de guerra? Isso é um ato de guerra, é um ato de agressão de Israel contra o Irã. Você acha que os europeus vão reagir da mesma forma que fizeram quando a Rússia invadiu a Ucrânia e impor algum tipo de sanção contra Israel? Espero que não. Mas acho que a Grã-Bretanha vai apoiar os Estados Unidos, seja qual for a decisão tomada em Washington. Mas os outros países europeus, acho que eles vão hesitar em se juntar. Sabe por quê? Fico animado pelo fato de que todas as potências europeias apoiaram a resolução no Conselho de Segurança há uma semana, que pedia a Israel para interromper sua intervenção e permitir a ajuda humanitária. Como isso foi vetado pelos Estados Unidos, a Assembleia Geral, então, adotou uma resolução. Apenas um país da Europa, Hungria, se opôs. Acho que a pressão da opinião pública sobre os governos também está aumentando na Europa. Acho que eles não podem mais apoiar Israel. Acho que esta é uma situação em mudança. Minha interpretação é que Israel está tentando ativamente provocar uma reação do Irã e quer, claro, convidar ataques militares contra si mesmo para retomar o controle da narrativa, inclusive na Europa. Você também acha que o desespero de Israel faz parte do que causou esse ataque? Sim, eu acho que com esse ataque, eles estão tentando provocar o Irã, porque o Irã tem, não sei, 1.000 ou 2.000 mísseis. Eles poderiam literalmente destruir Tel Aviv, ou algo assim.
Isso pode ser um motivo pelo qual Israel tentará recuperar a solidariedade dos países europeus e também dos Estados Unidos, porque no cenário europeu, o humor público está mudando. Agora, pela primeira vez, os governos europeus estão hesitando em apoiar a agressão de Israel. Além disso, nosso país, um país pequeno, a Eslovênia, que é membro do Conselho de Segurança da ONU, foi incentivado a ser coordenador da última resolução. Até mesmo os menores países europeus estão começando a ser mais principistas contra essas coisas horríveis que Israel está fazendo, especialmente em Gaza e o genocídio. Você também tem trabalhado no Kosovo e com muitos países do sul global. Qual é a sua visão sobre como, digamos, até mesmo lugares como a Sérvia, da antiga Iugoslávia, estão atualmente olhando para o que está acontecendo em Gaza e também na guerra entre Rússia e Ucrânia? As antigas repúblicas iugoslavas, no contexto europeu, estão em uma espécie de espaço intermediário, com diferentes interpretações do que está acontecendo, como vemos com a Sérvia sendo firmemente neutra, mas Croácia e Eslovênia tendo políticas diferentes. Você pode nos dar um pouco de perspectiva sobre isso? Sim, eu acho que eles estão divididos. Por um lado, Eslovênia e Croácia são pró-europeias. Eles estão fazendo tudo o que precisam e o que lhes é pedido em Bruxelas. Infelizmente, essa é a situação. Mas por outro lado, você tem a Sérvia, que é um caso especial. O presidente Vučić está tentando se equilibrar entre os dois lados, sendo pró-Rússia e pró-Europa ao mesmo tempo. Ele gostaria que a Sérvia fosse admitida na União Europeia. Por isso, ele participou do 80º aniversário da Segunda Guerra Mundial em Moscou. Mas ontem, ele fez uma visita a Kiev. Ele esteve na Ucrânia. E por outro lado, ele também está vendendo armas e munições para a Ucrânia. E também está exportando armas para Israel. Sabe, é uma situação diferente nos Balcãs. Mas eu acho que no que diz respeito à atual agressão de Israel, todos os países balcânicos serão contra. Muito depende da reação da União Europeia, mas acho que o clima da opinião pública está mudando. Acho que Israel não pode mais contar com nenhum tipo de apoio. Aqui mesmo na Alemanha, o clima está mudando, o que é muito importante, porque a Alemanha é o país mais importante, especialmente com o novo chanceler. Ele foi pressionado pelos partidos de oposição a reagir contra a agressão. O que devemos observar é qual será a reação da presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Ela é a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock. Ela talvez fosse a política mais pró-Israel da Europa. E não sei como ela vai reagir agora, mas não acho que ela possa ter qualquer tipo de influência sobre a opinião pública na Europa e também na Alemanha. O que me surpreendeu hoje, em relação aos ataques ao Irã, é que os Estados Unidos, o Sr. Rubio, secretário de Relações Exteriores, na verdade disse que os Estados Unidos não tiveram participação nesses ataques. Ele disse que alertou Israel para não atacar forças ou interesses dos Estados-membros. Ele realmente não disse que o Irã não deve atacar Israel. Ele não disse isso. Ele disse, não ataquem os Estados Unidos. Isso também é uma mudança na forma como os Estados Unidos estão sinalizando seu apoio neste momento. Ou isso é, sabe, apenas fumaça e espelhos por enquanto? É uma pequena mudança, mas minha impressão é que se o presidente Trump, em sua última conversa telefônica com Netanyahu, tivesse insistido para que Israel não atacasse, Israel não teria atacado. Porque você sabe, o presidente Trump tem todas as armas e cartas nas mãos. Se ele parasse de fornecer armas para Israel, Israel não poderia fazer nada, sabe? Portanto, acho que os americanos estão jogando dos dois lados. E, infelizmente, eles estão sob forte influência do lobby israelense. E acho que é por isso que eles estão lá. E sabe o que também é importante? Eles não disseram que vão defender Israel. Não, eles não disseram isso. Isso pode ser uma pressão sobre Netanyahu para não continuar com a guerra.
porque ele disse que esse é apenas o primeiro ataque e que haverá vários ataques. E talvez isso possa ser uma pressão sobre Netanyahu para não continuar com esses ataques. Sim, e isso também pode ser uma forma dos Estados Unidos evitarem ter que usar imediatamente o poder militar contra o Irã, caso o Irã decida retaliar, dependendo de como essa retaliação aconteça. Mas também sabemos que a Rússia desempenha um papel importante nisso. A Rússia, há apenas alguns dias, declarou oficialmente e concordou que tentará ajudar os Estados Unidos a mediar algum tipo de acordo nuclear com o Irã. E você já mencionou que Irã e Rússia, é claro, têm acordos de segurança. Como você acha que a guerra entre Ucrânia e Rússia, e o fato de que os Estados Unidos também gostariam de encerrar esse conflito, vão influenciar a conflagração no Oriente Médio agora? Eu acho que esta guerra, o que aconteceu agora no Oriente Médio ou no Irã, não é do interesse do governo Trump nem dos Estados Unidos. Primeiro, ele tem muitos problemas internos. E segundo, isso pode se tornar uma guerra muito mais ampla. E isso também não é do interesse dele. Por quê? Veja, isso é um problema também, porque o Irã disse que se for atacado por Israel, vai destruir campos de petróleo em vários países vizinhos, incluindo a Arábia Saudita. Se isso acontecer, então pode ser o início de uma recessão ou até, não sei, uma depressão na economia mundial. Os Estados Unidos não estão em uma situação agora em que possam se dar ao luxo de não reagir. Acho que os Estados Unidos vão tentar forçar Israel a não prosseguir, porque isso poderia ser uma crise muito grave, não só no Oriente Médio, mas em todo o mundo. Além disso, isso poderia complicar a situação com as outras grandes potências, porque agora os americanos vão tentar algum tipo de conciliação com os chineses. Isso também terá um efeito na guerra na Ucrânia. Não sabemos. Tenho certeza de que, na minha opinião, os russos não vão reagir ou não vão enviar o exército para ajudar os iranianos. Espero que sim. Se isso acontecer, os americanos serão forçados a intervir. E isso poderia ser uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia, e uma guerra mundial. Também não acho que vai chegar a esse ponto. Mas o equipamento militar russo certamente está sendo transferido. Já foi transferido e continuará sendo transferido, certo? E a questão é, a crise será contida como está? Ou vai se tornar uma guerra total que realmente envolva pessoal dos Estados Unidos ou não? Mas talvez vamos mudar um pouco para uma discussão sobre a China, porque você visitou a China recentemente e ficou lá por várias, não só semanas, mas meses, porque estava dando aulas lá. E você me disse que o que vivenciou te deixou bastante esperançoso. Você poderia nos contar um pouco sobre isso? Sabe, fui correspondente na China por quase 9 anos e saí de lá em um dos últimos voos antes do início da epidemia de Covid. Fui tirar férias de 3 semanas e acabei ficando aqui por 5 anos. Depois de 5 anos, voltei à China. Preciso dizer, é um país completamente diferente. Eles têm uma determinação. O país está se desenvolvendo muito rápido. Está se tornando uma potência tecnológica de primeira linha, em alguns casos até mais desenvolvida do que estados europeus. Visitei, por exemplo, uma feira em Ningbo, que era dedicada aos países da Europa Central e Oriental. Fiquei pensando no que os países europeus podem exportar para a China. Nada. Sabe o que estão exportando? Vinho, comida, queijo e esse tipo de coisa. Como a China está se tornando uma potência tecnológica de primeira linha, acredito que a única solução para os países europeus é esse tipo de situação ganha-ganha, como diz o presidente Xi Jinping, no comércio, que devemos começar a cooperar com a China ao máximo. Primeiro, e segundo, você sabe, os chineses estão agora em um clima muito otimista. E isso é um sinal de que qualquer país que está em ascensão é muito otimista. Mas se um país está em declínio, então ele se torna muito agressivo.
Esse é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos da América. Porque morei muitos anos nos Estados Unidos e agora estou morando na China, posso comparar isso. A China está em um momento totalmente otimista e os Estados Unidos estão em um momento totalmente pessimista. Essa é a minha impressão do que observei na China. Além disso, os chineses não estão interferindo nos assuntos externos de outros países. Isso é muito importante. O objetivo dos chineses é ter boas relações com todos, comercializar, fazer amigos e construir infraestrutura em todo o mundo. Já os Estados Unidos, por outro lado, exportam armas, crises e exércitos, enquanto a China está fazendo a nova rota da seda, trens e infraestrutura. Essa é a grande diferença. O que também me impressionou foi que, pela primeira vez, a China ficou acima dos Estados Unidos em uma pesquisa de opinião pública realizada na Europa em relação ao soft power e à riqueza geral. Foi a primeira vez. Isso significa que as pessoas estão vendo a China de uma forma mais positiva do que os Estados Unidos. Isso é realmente uma grande mudança, mas acho que as imagens que estão saindo da China, inclusive nas redes sociais, mostram que o povo chinês tem uma vida muito boa. E a China é absolutamente um parceiro confiável nas relações internacionais, muito mais do que os Estados Unidos, que impõem todas essas tarifas, tanto a inimigos quanto a amigos. E está agindo de forma errática, não apenas desde o governo Trump, mas também sob Biden e administrações anteriores. De fato, não se pode contar com os Estados Unidos, certo? Eles fazem um acordo em um dia, quebram no dia seguinte. E isso não começou com Donald Trump, já era assim antes também. E a China, nesse sentido, agora parece muito menos autoritária, não é? Nas relações internacionais. A questão para mim é se os europeus, que ainda seguem os Estados Unidos em grande parte da retórica anti-China, também vão mudar no nível político. Espero que sim, porque ainda estamos sob o comando dos Estados Unidos no que diz respeito à China. Um exemplo é que no final de março, o Parlamento Europeu adotou uma resolução sobre o rearmamento da Europa, com artigos dedicados à China. Eles disseram que a China está colocando em risco a situação de segurança da Europa, que a China é contra a ordem internacional vigente baseada em regras e assim por diante, e que a China, junto com a Rússia, Belarus, Coreia do Norte e Irã, está entre os países mais perigosos que ameaçam a paz mundial, e assim por diante. Os chineses ficaram muito insatisfeitos com essa resolução. Essa é uma parte da história. O segundo ponto é que agora até mesmo a Comissão Europeia, que não era muito favorável a boas relações com a China, porque estava sob dominação americana, está começando a mudar essa situação. Em meados de junho, a mais alta delegação da União Europeia irá a Pequim para iniciar discussões sobre cooperação, porque eu acho que a única maneira de a Europa continuar desenvolvendo nosso modo de vida e nosso padrão de vida é começar a cooperar com a China. Um problema é, sim, tenho que admitir, o que poderíamos exportar como Europa para a China, porque não investimos o suficiente. Os chineses agora estão dedicados ao desenvolvimento, à pesquisa e à educação, entre 5% e 10%, dependendo da região. Mas a Europa está em 3%, sabe? Isso é uma grande diferença. Portanto, não podemos mais alcançar. E acho que será um grande choque na Europa, um choque civilizacional, quando percebermos que agora os chineses estão comprando nossas empresas falidas na Europa e iniciando a produção com sua própria tecnologia, que já não é mais europeia. Antes, protegíamos nossa tecnologia na China para que não fosse roubada. Agora a situação pode se inverter. Os chineses estão começando a proteger sua própria tecnologia aqui na Europa. Pode ser uma situação completamente diferente. Isso, eu acho, é um choque civilizacional para nós. Sim, mas é aí que a situação chega. Porque a China agora é uma das nações mais desenvolvidas do mundo, em termos de alta tecnologia.
Na verdade, os únicos que em certos setores ainda conseguem igualá-los ou superá-los são os Estados Unidos. E há, claro, certos setores nos quais outros têm vantagens competitivas. Por exemplo, quando olhamos para a produção de microchips, a tecnologia para os chips mais avançados ainda é guardada com muito zelo pelos japoneses e holandeses, as máquinas de litografia. Mas, de modo geral, na escala em que uma civilização consegue realmente produzir carros, aviões, trens, aço, ferro e assim por diante, a China tem tudo isso. E a China agora também provou que realmente consegue atingir europeus e americanos, onde dói, com essas terras raras. Acho que isso foi um choque, especialmente para os Estados Unidos. Perceber que sua tecnologia e seus equipamentos militares são tão vulneráveis ao monopólio que a China detém. Sim, e você sabe, acho que precisamos focar não apenas na China, mas também na Índia e nos outros países do BRICS, porque a China é a mais importante. Acho que o futuro da Europa não é se concentrar apenas em exportar para os Estados Unidos e ser dependente dos Estados Unidos o tempo todo, mas ampliar isso e fazer parte de uma escala maior, de um panorama maior, e isso é o BRICS. Acho que o BRICS é o futuro do mundo e precisamos nos juntar a isso. Acho que este é o último momento, a última chance para a Europa mudar sua mentalidade. Mas infelizmente não estou muito otimista quanto a isso, porque nossos líderes na Europa estão pensando apenas em armamento, em armas, em como derrotar militarmente a Rússia e assim por diante. E isso não é um bom sinal. Acho que nós na Europa precisamos de um novo tipo de líder. Líderes que tenham a visão que, por exemplo, Brandt e Kohl tinham. Agora temos justamente o contrário. São apenas pessoas dedicadas ao militarismo. E acho que se isso continuar, teremos uma Namor na Europa. Essa será a oficial europeia, mas da posição permanente da Europa nindo. Mas você acha que essa escalada de guerra pode continuar? Quero dizer, também estou muito preocupado com isso. Mas estamos vendo que a União Europeia tem fraturas, certo? A Hungria não está alinhada com a forma como a UE quer lidar com a Rússia, mesmo que continue aprovando os pacotes de sanções. Também temos a Eslováquia, que tem uma percepção diferente sobre o que deveria ser feito. E estamos vendo fraturas também em outros estados europeus. Agora vemos fraturas também em relação a Israel e Gaza, certo? Com Espanha e Irlanda tomando caminhos diferentes do restante desde muito cedo. Para mim, a unidade da União Europeia, na verdade, parece estar se desgastando. Ou como você vê isso? Acho que isso está se desgastando. Até a Itália está dizendo abertamente, não vamos enviar soldados para a Ucrânia de forma alguma. E eu acho que há fissuras, mas nesse momento, apenas Hungria e Itália não são suficientes. Acho que algo positivo precisa mudar primeiro nos maiores países europeus. Acho que o primeiro nessa linha é a França. O presidente francês é, como posso dizer, uma piada. Um dia ele diz uma coisa, no outro dia diz o oposto. Acho que deveria ser uma situação diferente na França e também na Alemanha. O problema na Europa é que os partidos conservadores são mais ou menos dedicados à paz na Ucrânia, ao fim da guerra. Mas os antigos partidos liberais clássicos, que agora estão no poder na Europa, são a favor da guerra com a Rússia. Isso é uma espécie de contradição. Eu não sei o que vai acontecer. Acho que na Europa teremos uma situação terrível e não podemos permitir o que vejo como o rearmamento da Alemanha. É isso que está acontecendo na Alemanha. É muito perigoso. Agora é a terceira vez nos últimos 100 anos que a Alemanha está se rearmando. O chanceler alemão disse que a Alemanha terá o exército mais forte da Europa. Isso é muito perigoso. Alguns políticos na Alemanha também estão sonhando com armas atômicas. O que está acontecendo agora no Irã também pode influenciar se os alemães decidirão obter armas atômicas. Talvez também os coreanos e outros países do mundo, porque agora fica muito claro que se você possui armas atômicas, ninguém pode te atacar, ninguém pode lidar com você.
weapons, nobody can attack you, nobody can deter you, you know. And this could be also changing situation in Europe. I don't know. Isso também pode ser uma situação em mudança na Europa. Eu não sei como poderíamos forçar os líderes europeus a mudar a situação. Sabe por quê? Porque o movimento pacifista na Europa é muito fraco. Esse é o problema, também nos Estados Unidos. Acho que algo terrível precisa acontecer para que o povo europeu entenda que mudamos completamente a situação e que nosso futuro não está no armamento. E às vezes vemos em nossas histórias, tivemos situações terríveis por causa do armamento. E espero que tenham arrependimento dessa vez. Eu também espero que sim. Mas, infelizmente, o que também estamos vendo na União Europeia é um aumento das tendências autoritárias dentro dos países que afirmam estar defendendo a democracia. Estamos vendo como os alemães estão pensando em proibir o seu maior partido de oposição, o AfD. Vimos que na Romênia houve uma eleição altamente problemática para presidente, em que o favorito foi simplesmente banido por razões muito frágeis. E isso foi extremamente problemático. Também tive uma conversa com colegas da Polônia que disseram, olha, na Polônia também o governo atual está reprimindo a dissidência política. Vemos Kaja Kallas, a chefe de política externa, que agora incluiu 2 jornalistas alemães, cidadãos alemães residentes na Rússia, no pacote de sanções. Isso é um desenvolvimento assustador. Mas sabe qual é a minha opinião? Se a União Europeia se tornar uma organização autocrática, acho que isso será o começo do fim da Europa. O que também é muito perigoso é que na última resolução adotada pelo Parlamento Europeu, havia um artigo dizendo que a União Europeia deveria passar do consenso para a maioria qualificada. Isso é muito perigoso para os países pequenos, porque agora podemos ter 1 ou 3 países europeus líderes decidindo o destino da União Europeia, e todos os outros pequenos estados serão apenas observadores. Essa é uma tendência que agora é favorecida pelos maiores países e também pela maioria na Comissão Europeia, especialmente pelo presidente da Comissão Europeia. Acho que precisamos evitar isso. A União Europeia foi iniciada como um projeto econômico, um projeto pacífico, e agora estamos nos tornando quase uma meia organização da OTAN. Isso pode ser muito perigoso. Além disso, não podemos permitir que nos tornemos apenas observadores e que apenas a Alemanha, talvez a França e talvez um terceiro país decidam o futuro da União Europeia. Se isso acontecer, acho que será o fim da União Europeia. Então, o seu próprio país, a Eslovênia, qual tem sido a sua experiência como um membro pequeno e novo da União Europeia? Até agora, sabe, fomos os melhores alunos. Nossos políticos faziam tudo o que Bruxelas mandava. E também nosso público está dividido. Os partidos conservadores e de direita apoiam completamente a Comissão de Bruxelas. Os partidos liberais também. Também não temos políticos com uma visão de longo prazo sobre o que pode acontecer. Ser pequeno também pode não ser bom, porque você não tem poder suficiente para pressionar por algo. O que aconteceu? Nossa presidente disse no Parlamento Europeu, ela foi a primeira política de mais alto escalão na Europa a usar a palavra genocídio para o que estava acontecendo em Gaza. Nenhum dos outros políticos na Europa usou essa palavra ainda. Mas ela disse, você sabe que isso era um genocídio e o que está acontecendo? Nenhuma reação. Se, por exemplo, um chanceler alemão dissesse no Parlamento Europeu que isso é um genocídio, acho que haveria uma revisão completa da política europeia. Portanto, como países pequenos, não temos influência suficiente. Acho que o maior erro da nossa diplomacia é não formarmos uma coalizão de alguns países europeus pequenos e médios para estarmos unidos. Porque agora, o que os alemães dizem é lei. E, por exemplo, os franceses, ou talvez os italianos. Mas os outros, estamos apenas assistindo. Acho que precisamos fazer uma nova coalizão, partidos pequenos, para que tenhamos uma voz mais forte, porque
porque não podemos permitir que o consenso nos seja tirado. Will be taken away from us. Porque a promessa é que se trata de um clube democrático, certo? E todos têm os mesmos direitos. Mas como Evariste Bartolo, o ex-ministro das Relações Exteriores de Malta, uma vez me explicou, a União Europeia é como um trem antigo com 3 classes, e dependendo do tamanho, você se senta na primeira, segunda ou terceira. E a maioria dos estados fica na terceira. Mas qual é? Qual ainda é o atrativo para a Eslovênia? Eu não acho que alguém na Eslovênia pense em sair da União Europeia, certo? Ainda há um benefício geral. Mas se você comparar o benefício de hoje com o benefício de quando a Eslovênia entrou, ainda é o mesmo cálculo? Ou isso mudou? I think that for us the existence of Europe. Acho que para nós, a existência da União Europeia é uma condição sine qua non. Você sabe, a União Europeia trouxe muitas coisas muito positivas, incluindo desenvolvimento econômico e assim por diante na Europa. Para nós é essencial que a União Europeia continue sendo uma organização democrática e próspera. Mas por outro lado, se a União Europeia desaparecesse ou se desintegrasse, isso poderia ser o início de uma nova era de guerra na Europa. E você sabe, nasce as Linho. And you know, we will not be attacked by the Russia. Sorry, we could be attacked by Desculpe, poderíamos ser atacados por países vizinhos, porque a Eslovênia tem uma história infeliz. Durante nossa história, especialmente na Segunda Guerra Mundial, e até mesmo antes, fomos divididos por diferentes países vizinhos. E isso pode acontecer novamente. Portanto, para nós, é essencial que a União Europeia permaneça e continue sendo uma organização próspera e forte. A tendência que está ocorrendo na Europa, onde apenas os maiores países decidem o destino de toda a União Europeia, é muito perigosa. Em teoria, a União Europeia ainda tem grande potencial para amenizar conflitos. Por exemplo, a questão da Irlanda do Norte basicamente desapareceu quando tanto o Reino Unido quanto a Irlanda faziam parte da União Europeia, simplesmente deixou de ser um problema. Em teoria, se Sérvia e Kosovo ingressassem na União Europeia, esse problema também seria basicamente amenizado. Seria possível europeizar esses conflitos. Mas, na prática, isso parece estar muito distante, não é? Se a União Europeia desaparecesse, o que espero que não aconteça, isso marcaria o início de uma nova série de pequenas crises. Todos os problemas do passado voltariam a surgir. Além disso, em relação aos Balcãs, os Balcãs são muito instáveis e temo que se e quando a guerra na Ucrânia terminar, uma nova crise surgirá nos Balcãs, porque a região está se tornando muito instável. Sabe por quê? Por exemplo, por que diabos o governo britânico decidiu assinar um acordo de armas com a Bósnia e Herzegovina? Para que eles precisam disso? Na minha opinião, é para interferir nos assuntos europeus com o MI6, e não sei que outras forças. Segundo, por exemplo, a Croácia assinou um acordo de cooperação militar com Kosovo, Albânia e Bulgária. Para que diabos precisamos desse tipo de cooperação militar? E então, por outro lado, a Sérvia assinou um acordo militar com a Hungria. Isso é estranho. Em vez de uma cooperação mais forte, nos Balcãs estamos dando mais ênfase à cooperação militar. Isso significa que todos estão se preparando para a guerra. Essa não é uma boa situação. Se você observar o que está acontecendo, a Sérvia está cercada por países europeus, por países da OTAN. Qual é o problema com a Sérvia? O que está acontecendo na Sérvia é que, por um lado, as pessoas estão cansadas da corrupção e da ineficiência do governo. Mas, por outro lado, acho que a situação não está muito clara. Também pode ser que essas manifestações sejam algum tipo de revolução colorida que foi influenciada por alguns países estrangeiros. Portanto, temo muito que agora os Balcãs, que já foram um barril de pólvora na história, possam ver isso se repetir novamente. Espero que a Comissão Europeia preste muito mais atenção aos Balcãs e que incentive e acelere o processo
para que esses países balcânicos se tornem membros da União Europeia o mais rápido possível, porque essa é a única maneira de termos uma situação pacífica e evitar interferências estrangeiras. Temos que admitir que atualmente, na região dos Balcãs, há conflitos entre, digamos, serviços secretos de potências estrangeiras, especialmente as grandes potências: Rússia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha. Todos estão competindo para ter mais influência sobre os países balcânicos. Eu não sabia que estão sendo feitos acordos de segurança com diferentes países dos Balcãs por forças externas, tanto dentro quanto fora da União Europeia. Isso realmente é novidade para mim, mas você está absolutamente certo. Por que o Reino Unido teria acordos militares com a Bósnia-Herzegovina? E isso me lembra muito a escalada nas décadas anteriores à Primeira Guerra Mundial, que acabou começando nos Balcãs. Quero dizer, a história europeia, a história dos Balcãs, é a história da Europa. Sempre foi um ponto central para o que acontece politicamente em outros lugares. Existem outros acordos militares desse tipo sendo firmados no momento? Quero dizer, algum acordo militar entre a Rússia e a Sérvia, ou algo assim? Não. Os russos, você sabe, eles são pró-sérvios. E eu acho que a principal questão é: a Sérvia vai permanecer na órbita russa ou na órbita europeia ou americana? Porque também o que aconteceu no passado foi que quando Kosovo se tornou um país independente, isso foi uma secessão. E Kosovo se tornou um país independente sem nenhum tipo de referendo ou algo assim. Por exemplo, a Crimeia na Rússia, ou melhor, na Ucrânia, teve um referendo, e o Ocidente não admite que a Crimeia faz parte da Rússia, mesmo tendo havido um referendo e tudo mais. Mas Kosovo se tornou um país independente sem nenhum tipo de referendo. Eles simplesmente decidiram se separar, que Kosovo se tornaria um país independente. Essa foi uma decisão especialmente impulsionada pelos Estados Unidos. Sim, essa é a hipocrisia, certo? Essa hipocrisia é o que está sendo observada e compreendida agora por grande parte do mundo, exceto pelos europeus. Mas você sabe, países da América do Sul, África e Ásia olham para isso e realmente veem as inconsistências, a maneira inconsistente como os europeus estão agindo. Você acha que, no entanto, forças externas como a China e a ASEAN podem, no futuro, ajudar com ideias melhores? Da mesma forma que os chineses realmente apresentaram uma proposta de como acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Eles deram um plano de 10 pontos. Ninguém o adotou, mas ele foi bem recebido, tanto em Moscou quanto na Ucrânia. Ambos agradeceram à China. Você tem alguma esperança de que outros estados, como os do BRICS, talvez possam nos ajudar, europeus, a nos entendermos um pouco melhor em nosso próprio continente? Eu espero que sim. Mas também, com os BRICS, você sabe, os chineses têm essa ideologia confucionista de harmonia, o que é bom. Mas, por outro lado, eles têm problemas entre a Índia e a China. Os BRICS não podem reagir agora. Primeiro, eles precisam resolver todos os seus problemas internos antes de poderem influenciar outros países de forma positiva, especialmente a China. Na Europa, existe o Grupo 16+1, que é um grupo de países da Europa Central e Oriental que tem um acordo especial de cooperação com a China. Isso está indo muito bem, mas a Comissão Europeia não ficou muito animada com esses agrupamentos, porque disseram que a China está interferindo nos assuntos internos dos países europeus. Mas de que maneira? Por exemplo, os chineses estão construindo infraestrutura na Sérvia, na Croácia e em algumas outras regiões. Acho que a União Europeia também deveria incentivar esse tipo de cooperação, porque isso ajuda todos esses países a se desenvolverem mais. Penso que Bruxelas não está dando atenção suficiente às partes menos desenvolvidas da União Europeia, e isso é especialmente verdade para o sul dos Balcãs. Existem grandes diferenças, e a China está ajudando. Por isso, a China está se tornando muito popular, cada vez mais popular,
Porque as pessoas veem que eles estão construindo infraestrutura. Isso não acontece apenas nos Balcãs, mas em todo o mundo. Not only in the Balkans, but all over the world. Chinese has also, they are accused for neo-imperialism. Os chineses também são acusados de neoimperialismo. Por quê? Porque se países estão construindo, por exemplo, no Sri Lanka, um porto, eles pegam muitos empréstimos e não conseguem pagar. Isso pode ser um problema. Mas esse não é um problema só da China. Também é um problema desses governos. Por quê? Porque eu acho que os chineses, esse é o problema. O prazo dos empréstimos não deveria ser de 10 anos, mas de 20 ou 30 anos para os países menos desenvolvidos. Esse é o problema. Caso contrário, o que os chineses estão fazendo é muito positivo. Por exemplo, agora em poucos anos, eles vão terminar a ferrovia transafricana, sem pronunciamento oficial. Sim, a forma como a China está realmente fazendo esses investimentos estrangeiros, investimentos diretos estrangeiros e ajuda oficial ao desenvolvimento, ambos são voltados para ajudar outros países com sua infraestrutura. E a acusação de armadilha da dívida feita pelo Ocidente contra a China é simplesmente risível, porque é exatamente assim que os países ocidentais, por muito tempo, através do FMI e do Banco Mundial, exerceram e ainda exercem um poder extremo sobre os países em desenvolvimento, garantindo que recebam dinheiro suficiente para se tornarem dependentes, mas não o bastante para pagar de volta. Mas talvez, como um último ponto, qual é a sua previsão para os países do BRICS? E como a existência do BRICS vai mudar a forma como os europeus agem nesse continente euroasiático compartilhado? I think that this is some kind of Eu acho que isso é algum tipo de novo movimento de alinhamento. Acho que esse é o futuro, porque eles são muito pacíficos e estão tentando desenvolver o mundo todo, dando muita atenção aos países menos desenvolvidos. Por exemplo, a China foi a primeira a erradicar as regiões mais pobres que tinham. E eles estão seguindo a mesma receita em outros países, especialmente na África, que é a próxima da lista. Claro, os países do BRICS têm alguns problemas internos, mas acredito que haverá um novo sistema. Acho que o BRICS, em 5 ou 10 anos, terá seu próprio sistema. Mas por enquanto depende. Se houver uma nova ordem mundial comum com o Ocidente e os BRICS juntos, ou se os americanos não admitirem que precisam mudar sua atitude, então haverá duas ordens mundiais. Uma, a ordem mundial ocidental e a ordem mundial dos BRICS. Mas os BRICS serão muito mais fortes porque o Ocidente representa apenas 10% ou 11% da população mundial, e o restante é BRICS. E o PIB dos BRICS está crescendo cada vez mais. Acho que o Ocidente será forçado a começar a cooperar com a China e com os BRICS, especialmente porque esses países agora estão se tornando tecnologicamente muito avançados, em alguns casos até mais avançados do que os países ocidentais. Acho que agora nós no Ocidente estamos do lado perdedor. Se nossos políticos não perceberem que precisamos nos unir a eles, então será o fim, na minha opinião, de qualquer tipo de influência da Europa nas relações internacionais. Eu vejo da mesma forma que você, sim. Até que haja mais cooperação e, em última instância, a adesão de Estados europeus ao BRICS, a Europa ficará para trás e se tornará o quintal do mundo. Mas, Dr. Uroš Lipušek, para as pessoas que querem encontrar seus escritos, onde elas devem procurar? Onde podem encontrá-lo? Estou apenas no Facebook. Sou um colaborador regular no Facebook porque sou a favor da paz. Sou contra a guerra. Sou contra a Comissão Europeia e essas tendências autocráticas. Nosso país é tão pequeno. E acho que alguns partidos principais me impedem de aparecer mais na grande mídia nacional, porque não estou alinhado com a política oficial, como você pode perceber pelo que eu disse. Sou bastante crítico. Desde o início, defendíamos que deveríamos começar a dialogar com a Rússia para acabar com a guerra na Ucrânia e assim por diante. E as pessoas e os principais políticos favoreciam a linha de Bruxelas de ir à guerra contra a Rússia pelo tempo que fosse necessário.
Portanto, sou para uma parte do establishment político na Eslovênia persona non grata. Political establishment in Slovenia persona non grata. Muitos de nós estamos. Mas vou incluir o link para o seu perfil do Facebook na descrição deste vídeo, para que as pessoas possam entrar em contato com você. Dr. Uroš Lipušek, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado, Maurice.